Ó Deus, conduza-me do irreal para o real. Asatoma Sakamaya. Das trevas para a luz. Tamasoma Jyotirgamaya. Da morte à imortalidade. Mrityorma Amritam Gamaya. Oh. Om Shanti 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 Om. Namastê. Ok. O caminho espiritual, Swami Krishnananda. Nós estamos vendo esses versos, assim por dizer, né? Deste trecho, que descreve de modo muito bacana o caminho espiritual do indivíduo. Mas descreve já na sua fase conclusiva, terminal, né? Que é o Atmanatma Viveka, né? Então, nós vimos que a analogia do mundo dos sonhos com o mundo da vigília, né? É mais uma vez abordada aqui, né? Dizendo que o despertar espiritual é um despertar para aquilo que é a realidade absoluta, né? A verdade, aquilo que não é uma mera aparência ou sobreposição, mas aquilo que é realmente o substrato, uma única realidade, pois somente assim nós somos capazes de compreender nosso substrato como o mesmo substrato de Ishvara e de Brahman, né? E esse é um texto que nos dá uma dimensão de que o caminho espiritual é um caminho de descoberta da natureza de Deus. A autorrealização é Deus realização, God realization, self-realization, a mesma coisa, né? Você vai realizar o Atma, que é o Atma de Deus, que é o Atma do indivíduo, que é o Atma de tudo que existe nesta ordem aparente, né? Que é o substrato, a consciência, em outras palavras, né? Nós vimos que esse é o objetivo realmente final. É raro, nós vimos na aula do Gita de ontem, né? Que é muito raro encontrar pessoas interessadas e dedicadas a este conhecimento que coloca ao fim a necessidade de outros conhecimentos como meio de me completar, me satisfazer, né? Me realizar. E uma vez nós alcancemos este conhecimento, esta realização, a gente vai ver que a nossa fábrica de produção de desejos vai começar a enferrujar, né? Ela já não vai produzir desejos, é um processo automático, tá? Quando a gente realiza a natureza do eu, do ser de Deus, como única realidade, portanto, já inteiro, cheio, completo, sabendo que você é essa consciência, todos somos essa consciência. Aí, naturalmente, o inconsciente humano, que antes produzia uma infinidade de desejos, como meio de se completar, se realizar, ou ser feliz, né? Aquele mecanismo começa a diminuir, definhar, tá? Então, não é que a gente tenha que suprimir ou reprimir os desejos, uma vez nós sabemos que os objetos de desejo não entregam aquilo que eles prometem, uma vez a gente sabe que o desejo vai estressar a mente, produzindo ansiedade, depois frustração, e em alguns casos raiva e depressão. Então, a gente compreendendo todo esse mecanismo, ainda assim a gente não tem muita força para suprimir esse mecanismo, né? Que é um mecanismo embutido, né, na criação do Jiva que produz desejos. Então, isso nos leva mais uma vez à essência do Vedanta. O único modo de abordarmos o problema do desejo é através da compreensão de nossa natureza, Satchitananda, consciência, existência, a única realidade, né? Porque quando você se dá conta disso, aí, quer você queira, quer você não queira, os desejos param, começam a parar de te visitar, né? Não existe outro modo de abordar o desejo que não seja através
God Realization, realização da natureza do Atma, do ser de Deus, o ser supremo. Então, quando a gente tem essa realização direta, acontece esse fenômeno estranho, uma transformação na nossa natureza aparente. Entre as transformações, os desejos começam a desaparecer, né? Os desejos, né, sobre aquela suposta fantasia de que se eu obter isso, se eu obter aquilo, se eu obter, aí sim eu vou ser feliz, né? Então, esse tipo de desejo não existe mais, né? Não existe. Se tem um desejo, é o desejo de responder aos estímulos da vida de modo mais equilibrado e dármico possível. Então, finalmente eu trouxe uma taça decente dos Estados Unidos, de meio litro, que diz assim, Rejoice in the Lord, né? Então, muito joy, muita, como é que se diz? Alegria de viver no Senhor. Então, a realização desta natureza Satchitananda do ser só é possível através da realização de Deus. Por isso que a nossa Sampradaya diz que o indivíduo deve começar pelo Karma Dharma, compreendendo o seu relacionamento com Deus e as leis que regem essa ordem aparente, né? Deus é inteligência pura, é conhecimento puro, né? Existe uma abordagem, às vezes, que, em vez de chamar de consciência, chama de conhecimento, porque conhecimento e consciência, e consciência são muito similares, né? A consciência, ela, além do conhecimento e da ignorância, mas ela se manifesta como? Como puro conhecimento. Então, se a gente quer ver, compreender a natureza de Deus manifesta, a gente tem que compreender como puro conhecimento, puro Sattva-guna. E a gente pode observar isso porque o cosmos inteiro ele é desenhado de um modo inteligente, o qual que tudo é mantido numa ordem mais ou menos previsível, tá? Você tem algumas leis e princípios que permitem a você prever mais ou menos, não, se eu cair daquela árvore, eu vou quebrar as pernas, as costas, a cabeça e posso morrer, porque a gravidade nunca falha. Então, com o tempo, né, a inteligência humana foi observando as leis que regem esse universo e descobriram que é realmente uma coisa precisa, né? Desenhada de modo livre de qualquer erro. E aí o indivíduo, na busca espiritual, precisa compreender que entre as leis e princípios que regem essa ordem, a lei do karma é a mais relevante no que tange à experiência humana, porque é a lei que, né, nos permite colocar as nossas ações, sabendo que as nossas ações estão conectadas com a natureza dos resultados, né? E os resultados, na maioria das vezes, eles não são visíveis no início, mas são visíveis mais adiante, né? Então, nós temos a natureza das ações, que são sempre ligadas aos seus resultados. Os resultados são sempre, né, em conexão ou em harmonia, ou, como se diz, conectados com as suas ações. Não existe o fato de eu botar uma ação no campo e colher um resultado totalmente não conectado com aquela ação. Então você vê que é uma ordem inteligente, tá? Só que é uma ordem complexa, porque as ações produzem resultados visíveis e invisíveis. Os resultados visíveis a gente imediatamente começa a experimentá-los, e os invisíveis são depositados no Sanchita, né, karma do indivíduo, como punha-papa. Punha-papa que, em seu devido tempo, se manifesta como situações favoráveis e desfavoráveis. Então, existe uma ordem, cientificamente, a intelecto humano não sabe quase nada, mas o pouco que, né, a gente consegue compreender, a gente vê que é um universo desenhado com o conhecimento puro, né? Então, Deus é conhecimento, Deus é Sattva-guna, puro Sattva-guna. Deus é a sabedoria suprema, o conhecimento supremo, as leis supremas que regem a experiência humana. E a lei mais fundamental é a lei do karma, que nós precisamos sempre lembrar, tá?
as minhas ações e os resultados, ambos estão conectados de modo tal que elas são em harmonia. Se eu coloco ações boas, eu estou já depositando punha invisível na minha conta e às vezes eu já começo a ver algum punha visível também, né? O punha visível. Mas isso para nos lembrar que, através da compreensão desse relacionamento do Deus, que nós embarcamos realmente nesse processo, ou esse caminho espiritual. Se você não inclui Deus, você realmente não entrou no processo vedântico. No processo vedântico, você tem que se relacionar com Deus, porque Deus nada mais é do que puro conhecimento, pura inteligência. Então, você tem que compreender esse conhecimento de modo a viver em harmonia com esse conhecimento. E as Escrituras são reveladas a nós para que a gente compreenda a lei da causalidade, o karma, ações e seus resultados, causa e efeito, né? Então, nós precisamos iniciar através da compreensão desse relacionamento. E tem muito elemento de devoção. Isso somente é possível através desse relacionamento com Deus, e a vida nada mais é do que um processo de entrar em Deus. Eu achei isso lindo, entendeu? Porque Deus é esse campo de conhecimento, né? É manifesto fisicamente como o cosmos, mas é conhecimento puro que se manifesta, né? Como a inteligência, o conhecimento que sustenta essa ordem física e sutil. Então você tem que entrar em Deus. Entrar em Deus é você intimamente compreender que a gente vive em Deus, porque Deus é esse conhecimento supremo, é esta inteligência suprema. E aí a gente começa a desenvolver uma consciência humana mais refinada, mais elevada, mais espiritualizada. Você começa a ver Deus, né, em todas as coisas. Como assim? Através da inteligência que está sustentando, regendo e produzindo os efeitos de tudo, né? Não somente as ações do giro, mas tudo que ocorre neste universo está impactando o todo, né? E produzindo modificações no campo. E o Swami aqui, ele nos diz que você ver Deus em tudo não significa compreender as particularidades desta ordem aparente, que é extremamente complexa, porque aquilo somente a mente do Criador Ishvara é capaz de compreender as particularidades desta ordem, né? Mas você tem uma visão, uma compreensão espiritual que permite ver que isso aqui não é por acaso e eu não estou aqui por acaso. E as minhas ações, elas são fundamentais neste processo de elevação ou desenvolvimento espiritual. Então, e para isso, o método sugerido aqui é que você esvazie-se de si mesmo, o ego, arrancar a ideia de que eu sou o corpo, mente, sentidos, eu sou o pensador, eu sou o fazedor, eu sou o sabedor, né? Então, todas essas noções de individualidade, né, de separação, de divisão entre eu e Deus, né, ela precisa ser abandonada. Então, o Ahankara precisa compreender, ele precisa permitir que a sua ignorância seja exposta com a ajuda das escrituras do Guru, de tal modo que ele abandone esses conceitos equivocados, tá? Porque, caso contrário, aquilo é impedimento, porque a autorrealização é a realização do ser cósmico, do ser total, né? E se eu fico preso com o ser particular, o ser individual, que nada mais é do que um programinha produzido por Maya Ishvara, né? Se eu fico preso na particularidade, na singularidade deste corpo-mente, isso e aquilo, isso é um impedimento para que eu possa ampliar o meu senso de identidade com o cosmos, com a totalidade, né, com Deus, né? Se eu não posso, se eu fico preso na singularidade, eu jamais vou abrir minha mente e realmente assumir a minha identidade no todo, né, dessa inteligência suprema, Deus manifesto e não manifesto.
Então, o Ankara precisa se tocar devagarzinho, é um processo lento, né? Esse sentimento de separação, divisão e de se achar, né? De autoimagem, de vaidade, né? Isso tudo tem que ser visto por aquilo que ela é, a ignorância pura, o impedimento realmente intransponível para um buscador espiritual, é uma Ankara cheio de si ainda, entendeu? Tem que desaparecer o Ankara. Este é o método, este é o caminho espiritual. O indivíduo tem o hábito de se afirmar inconscientemente como sendo a experiência, ele vai começar a se apropriar daquilo que pertence às funções de um corpo sutil que é desenhado por Maheshwara. O Jiva não sabe nada a respeito disso. Ele só sabe que o Ahamkara Mamakara, eu sou, né? E aparece, né, nessa consciência refletida. E ele imediatamente começa a roubar, se apropriar dessas funções, as funções como o experienciador, o conhecedor, o fazedor, né? Então, todas essas funções que ocorrem organicamente, naturalmente, né? Elas pertencem ao todo, né? Enquanto esse Ahamkara estiver identificado com minhas vássanas, meus pensamentos, minhas ações, meus resultados, meus punhas, meus papas, meus esforços, e isso e aquilo. Enquanto isso estiver muito cristalizado, a arrogância estará lá como um impedimento para que o indivíduo possa realmente expandir sua consciência humana e compreender a sua identidade cósmica. Isso é a arrogância, é a vaidade, o egoísmo, é a fonte de toda dor e loucura. O Ahankara nada mais é do que uma impressão, uma sequência de imagens projetadas na consciência através das mentes humanas, e aquela sequência, como uma projeção na tela do cinema, nos dá uma ideia de continuidade, nos dá uma ideia de história de vida, né? E aí o Ahankara fica preso no corpo-mente, através desse sistema, que somente o Shwara sabe como construir e sustentar. Mas o Jiva Atma tem uma capacidade cognitiva capaz de compreender os ensinamentos das Escrituras. As Escrituras nos foram lançadas assim como única possibilidade do Jiva de sair desse buraco, né? Esse sentimento de divisão, de separação, de isolamento, de viver separado do todo, separado de Deus, né? Temendo Deus, né? Como se Deus fosse um julgador, sem compreender o sistema, que é um sistema meritocrático. Não tem nenhum julgamento, é simplesmente causa e efeito, ações e seus resultados, né? Então, o Ahamkara é simplesmente essas impressões mentais, psicológicas, emocionais, que nos dão uma sensação de história, de continuidade, mas é tudo falso. Ele não é realmente existente. Não é existente. A única existência realmente é a consciência. E o autoconhecimento faz de modo que essa crença no arrancar, essa crença nessa continuidade de experiências, de impressões, de noções, de cognições, seja realmente a minha identidade. Não, isso aí é simplesmente uma projeção na tela do cinema que realmente não afeta aquilo que eu sou. Eu sou a consciência, o princípio testemunha, que está testemunhando essa sequência de experiências que ao tolo dá uma impressão de identidade, mas ao sábio já não dá mais. Eu sou a consciência testemunha que está testemunhando, vou arrancar essa sequência de projeções, né, esse filtro, né, através do qual eu vejo o mundo, e ele simplesmente já vê tudo isso como irrealidade, como uma projeção, como uma crueldade, digamos assim, do sistema Maheshwara, porque é muito difícil você sair disso, muito difícil. O arrancar é algo como uma crença de que eu seja uma consciência individual, dividida, separada, a parte de Deus, parte da consciência, né? Eu sou a consciência, existem, né, infinitos números de consciências e cada consciência está ali competindo para expandir mais, para melhorar mais, etc. Todas essas bobagens, né? Ele é simplesmente um impostor, um intruso que se apropriou indevidamente, injustificadamente. E isso é fruto da falta de Viveka Shakti,
a falta de discriminação que permite ao indivíduo, primeiro, o mérito de chegar às escrituras e ao guru, e depois de compreender esses ensinamentos devidamente. É falta de quê? Falta de viveka chate. Esta é a causa de samsara, a ideia persistente de que tudo que existe na realidade ocorre no âmbito do espaço-tempo. É lá fora, externalidade. Todo mundo é voltado para fora, os órgãos sensoriais são voltados para fora, e eu estou buscando a realidade lá fora, buscando a realidade num conceito, numa noção, numa experiência, né? Essa é uma direção incorreta. A direção correta é, assim dizer, se voltar para o seu interior, no sentido de que, pelo menos, você fechou todas as janelas que te conduzem ao mundo prakriti, que é uma grande ilusão, que vai reforçar a crença na realidade como dualidade. Pelo menos fechem tudo isso e comece a contemplar nas escrituras, realmente fazendo um nididhyasana maduro, né? Uma meditação profunda. O método é muito simples, é inverter. Se você está preso na manifestação, né, através dos órgãos dos sentidos e da mente, você está externalizado, né, você está lá fora, tentando crescer espiritualmente através do mundo lá fora, os contatos, isso e aquilo. Mais adiante, você quer crescer através da compreensão de alguns ensinamentos, mas a compreensão ela te leva só até um determinado patamar, a partir do qual o indivíduo tem que realmente fazer uma meditação muito profunda para internalizar realmente esses ensinamentos e obter a realização direta. Voltando para o seu interior, gradualmente você reconhecerá o Ser Supremo como o seu próprio ser. O praticante deve retirar a sua mente da noção de tudo está lá fora, o que eu tenho que saber está lá fora, a felicidade está lá fora, o crescimento espiritual está lá fora nas experiências espirituais. Tudo isso é bobagem, tudo isso é engano, misleading notions, tá? Está no âmbito das dimensões sutis, né? Do esoterismo, o misticismo, é lá fora, é lá fora, é lá fora. A mente tem que ser retirada de toda essa tendência de externalização, externalidade, ou como seja, como digamos. Tudo isso é uma projeção. Para que a gente alcance aquilo que é o substrato de tudo isso, o indivíduo deve habitar e permanecer. Aí tem o conceito do coração, de alma e coração, não, está falando de alma e coração, totalmente, totalmente. O investimento é não somente a nível emocional, meu desejo não é somente emocional, não é cognitivo, vem lá do centro do meu ser, tá? No centro da minha alma, vem além da minha razão lógica, tá? Eu quero simplesmente permanecer focado, meditando, contemplando nesses apontamentos dos Upanishads, sabendo que eles são simplesmente apontamentos. Eu não devo me agarrar nos apontamentos, signpost. Eu devo simplesmente usar o apontamento e seguir aquela orientação para que eu possa realmente compreender o que eu sou. Ele deve habitar e permanecer de alma e coração nesses ensinamentos que revelam a natureza de Deus, Deus Saguna, Deus Nirguna, o Ser Supremo, o Ser Nirguna, né? O ser, não tem pouco ou nenhuma diferença entre o Ser Saguna e o Ser Nirguna, o Deus Saguna e o Deus Nirguna. Existe somente um Deus, é de natureza Nirguna, mas ele se manifesta como uma inteligência suprema, o conhecimento de tudo, que é uma característica de Sattvaguna, conhecimento, inteligência, que permite a projeção e a sustentação desta ordem aparente. A mente do indivíduo tem que estar livre de muitas distrações, entretenimentos e diversões lá fora, isso e aquilo, e ficar mais e mais obcecada, entendeu? Menos e menos correndo atrás de artha kama e até mesmo de
melhoramento psicológico, o conhecimento informativo, Dharma também. E se voltar para moksha, a mente do indivíduo, que é o autoconhecimento direto, ele compreendeu a diferença entre o indireto e o direto. Quando alguém, o verso 15 agora, quando alguém imagina que alguma coisa existe fora do Ser Supremo, né? Onde é que está o Ser Supremo? Está em algum lugar, estou procurando por ele. Onde é que está Deus? Em algum lugar, estou procurando por ele. Existe alguma coisa fora? Sim, naturalmente, aqui nós estamos todos nós fora do Ser Supremo, de Deus, de Brahman. Não? Eu estou buscando por Brahman, significa que eu não vivo no âmbito de Brahman. Eu não sou, entendeu? Brahman, em minha essência, ou nem mesmo parte integrante de Saguna Brahman, como Ishvara, né? Então, até quando a gente permanece iludido pensando que o Ser Supremo é algo lá fora e que eu sou é uma coisa lá e eu sou aqui, a consciência fica dividida. Isso é Advaita, you know? Eu e Brahman, eu e Ishvara, eu e o mundo, eu e você, né? Isso é Advaita, divisão, né? Então, enquanto o indivíduo estiver em busca de Deus de modo dividido, de modo Advaita, né? Ele estará ainda assim externalizado, voltado para fora, buscando Deus, seja numa experiência mística ou em conhecimento filosófico, que não produz realmente a entrega em Deus, o despertar de Deus, ou se dissolver em Deus e realizar que você é de mesma natureza que Deus. Esse colapso da dualidade só é possível através do autoconhecimento direto, o Aham Brahmasmi, obtido diretamente, existencialmente, vivencialmente. Quando alguém vê Deus, o Ser Supremo, como alguma coisa lá fora, ele tem a sua mente dividida, perturbada, agitada e fica infeliz. A dualidade é a fonte de toda dor e infelicidade humana, porque é dentro do âmbito da dualidade que existem todos os pares opostos, que são dualidades também, entre elas a vida e a morte, nascimento e morte. O processo de envelhecimento, de desenvolvimento de doenças, etc, etc. Tudo isso estará ali, a menos que nós possamos reconhecer a natureza da realidade como Satchitananda Brahman, um sem o segundo Brahman. O verso 16, a liberdade social alcançada quando o indivíduo retirar os órgãos sensoriais das formas objetivas e centrar toda a sua mente, seu intelecto, consciência humana na unidade do Ser Supremo, na unidade da sua própria identidade no Ser Absoluto. Existe somente um ser. Esse é o significado da não dualidade. E moksha, que é a libertação da dualidade, que causa tanto sofrimento e dor, né? A libertação da problemática do samsara. Então, esse moksha, esse autoconhecimento direto, ele é fruto, né, da compreensão da unidade, da não dualidade, porque só existe o Ser Supremo, só existe a consciência suprema, e tudo isso é simplesmente uma aparência. Tudo isso é uma projeção de prakriti, os gunas, os elementos, tudo isso projeta namarupas. Esses namarupas, eles são meras aparências, tais quais as ondas do oceano, ou os ornamentos de ouro, e assim por diante. Existe essencialmente somente consciência, existência, a única realidade. Isso precisa ser compreendido diretamente. Esse moksha só será alcançado quando o indivíduo, gradualmente, começar a economizar suas energias, habitando sempre lá fora, né? Externalizado através de muita interação, muito rajoguna, pá, 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 experimentando os prazeres e dores da vida. O indivíduo tem que tirar os seus órgãos dos sentidos e sua mente do mundo prakriti
e centrar toda a sua energia mental, emocional, intelectual, né, na sua unidade, nas revelações das Escrituras que revelam que só existe a consciência e você é a consciência. É uma questão de conservação de energia, uma das leis naturais do universo. A gente precisa conservar nossas energias, porque as nossas energias são limitadas. Falei na aula de ontem que diversificar as nossas energias, investindo em diversos campos, funciona no âmbito financeiro, da economia, e é mais seguro você diversificar investimentos. Mas no âmbito da busca pela libertação, você não pode diversificar. Você tem que retirar os seus órgãos de sentidos da mente da externalidade dos mundos das formas, namarupas, e centrar toda a sua energia, né? Você tem que usar aquela energia, toda ela, para contemplar essas declarações Upanishads que estabelecem a realidade como uma unidade, uma não dualidade, que é o ser absoluto, que é a sua própria identidade. A liberdade, moksha, só será alcançada quando o indivíduo retirar, literalmente as palavras do Swami, retirar os seus órgãos sensoriais das formas objetivas e voltar a mente e o intelecto na sua identidade emocional e tudo junto, né? Para as declarações do Upanishads que revelam a unidade do ser individual com o ser supremo. É um único ser, tudo é somente a consciência. Compreender isso é libertador quando é uma compreensão direta, que não deixa nenhuma margem de dúvida e que transforma o modo como o indivíduo vê o mundo e se move nesse mundo. No verso 17, Swami diz: Deus é o ser, é o governante interno que reside nas câmaras do seu coração como sua própria identidade eterna e imortal. Portanto, conhecer-se profundamente é idêntico a conhecer a natureza de Deus. Jivatma Paramatma Aikya. É o mesmo Atma, como eu tenho dito, o Atma do Jiva, o Atma de Ishvara, o Atma de Brahman, é o mesmo. Tá? Por isso é dito que a não dualidade é a realidade, só existe a consciência, a existência. E esse ser, esse Atma, né, nada mais é do que sinônimo de Deus. Quando você aborda as escrituras do ponto de vista também religioso, porque a menos que o indivíduo aborde de modo mais religioso, os riscos, né, são muito maiores do indivíduo se perder, porque o Ahamkara ele já não está sendo objetivado e monitorado pela graça de Deus que está ajudando o indivíduo. Você se volta a Deus, o Deus vai ajudar o indivíduo a manter o Ahamkara de modo objetivo no seu lugar, no seu devido lugar. Mas se o Ahamkara rouba o cenário e diz eu não preciso de Deus, não preciso de compreender Deus, não preciso de Dharma, né? Aí ele fica aos ventos do destino. E o Ahamkara, ele é muito suscetível aos ventos do destino. Ele é dito ser o governante interno, ele reside como esse conhecimento supremo, né? Sustentando o nosso corpo físico e o nosso corpo sutil. Somente essa inteligência sabe como produzir a cognição humana, né? A discriminação e propiciar a todos nós esse processo de desenvolvimento espiritual, através do qual a gente vai crescendo em sabedoria e desenvolvendo mais e mais aquilo que é a natureza de Deus, que é a nossa divindade. Ele reside no centro do seu ser, né? No centro do seu ser sutil,
da mente, do intelecto. O intelecto é melhor símbolo do que seja o centro do indivíduo. É muito utilizado o coração, mas o coração significa mais o centro, realmente. No Vedanta, nós colocamos o intelecto como centro, né? Tem nada a ver com o coração, um músculo, né? E nem mesmo um centro emocional, mas o coração é a parte mais elevada, mais íntima. Imagine que para você produzir um jiva, no final das contas, ele tem funções animais que permitem responder aos estímulos da vida, como as minhas galinhas, meus animais, né? Mas ainda assim ele desenvolve a faculdade intelectual, né? Então, a capacidade de criar um ser com uma faculdade intelectual é algo realmente notável, né? Algo divino, né? Então, essa capacidade intelectual do Jiva, essa faculdade, não é o que existe mais elevado. Portanto, ele é o governante interno, ele reside no centro do seu ser, ele se manifesta em modo mais elevado como a sua faculdade de discernimento, de compreensão, de conhecimento, porque somente através do discernimento, né, da discriminação, da determinação, o indivíduo pode determinar que a sua natureza é a consciência imortal e não o corpo mortal. Tudo depende da compreensão, do conhecimento. Isso não exclui a possibilidade de que algumas almas encarnadas possam chegar aqui para desenvolver, né, principalmente a devoção. Talvez tenha ficado faltando, né, em outras vidas. Então o cara se torna um super bhakta, mas ele já tem com ele a faculdade de discernimento muito bem desenvolvida. Então ele veio simplesmente, né, para reconhecer o ser e para desenvolver esta devoção que permite um desfrute, assim por dizer, mais profundo, né? Os frutos do autoconhecimento, eles podem ser medidos através do amor a Deus, o amor à vida, o amor aos outros, né? Compaixão, empatia e tudo isso. Portanto, conhecer a si mesmo profundamente, 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 como é que a gente vai falar sobre conhecer a si mesmo superficialmente? Autoinvestigação, autoconhecimento, em quase todos os círculos por aí, são autoinvestigações superficiais. Eles procuram compreender a natureza do ego, a natureza da sua estrutura psicológica, emocional, seus traumas. Eu preciso de curar alguns traumas, então eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. Quando a gente chega no Vedanta, nada disso realmente é sinônimo de autoconhecimento. No início, você pode até deixar a pessoa pensar que a pessoa está fazendo um trabalho de autoconhecimento, está fazendo um trabalho terapêutico de cura, de melhoramento, né? Porque uma vez você esteja mais curado dessas problemáticas tão comuns à experiência humana, né? Aí você tem uma mente mais preparada para realmente fazer a autoinvestigação e obter o autoconhecimento, que é o conhecimento daquilo que você realmente é. Você não é nenhum dos três corpos, você não é nenhum das cinco camadas de experiências humanas, as cinco bainhas, você é simplesmente a consciência testemunha, né? Que não se modifica e que não faz nada. Então, isso sim é conhecer-se profundamente. Quando você conhece você como esse princípio, consciência, testemunha, você conheceu a natureza de Deus, que é a consciência pura. Hum, Consciência pura. Jamais se modifica. Portanto, conhecer a si mesmo é idêntico a conhecer Deus. O aspirante deve mergulhar profundamente dentro de si mesmo. Ele deve entrar no nível metafísico, no ser ontológico, ele deve realizar diretamente
que ele mesmo é a consciência imortal e infinita, e não corpo perecível ou corpo-mente, como geral, em geral. Então, o indivíduo ele tem que dar um mergulho profundo e entrar realmente no nível metafísico. A metafísico é uma, assim por dizer, uma ciência que explora a natureza da realidade, o que é real, o que não é real. Isso é a metafísica, né? E quem é que vai, no âmbito da investigação psicológica, emocional ou até mesmo científica, vai questionar essa ordem, realidade e dizer talvez isso não seja real, agora eu vou buscar a realidade absoluta? É quase impossível o indivíduo chegar àquilo sem a ajuda das escrituras sagradas, né? Então, essa busca por a compreensão do seu ser real é um mergulho muito profundo, né? Lá no fundo, no fundo, no fundo da sua mente, do seu intelecto. Você tem que, através do intelecto, ir além do intelecto, compreendendo que o intelecto, fundamentalmente, em sua essência, é pura consciência e existência. Isso só pode ser feito se o indivíduo realmente mergulhar nessa busca, mergulhar diretamente. Ele deve mergulhar profundamente dentro de si, né, para descobrir o que existe além do arrancar, o que existe além do intelecto. Ele deve deixar a busca a nível mais psicológico, mental, emocional, né, ou anatômico. Ele deve entrar no nível metafísico e começar a questionar a natureza da realidade para descobrir o que é real e o que é uma mera aparência. Quem é que vai querer saber disso? Ninguém quer saber disso. Raramente se encontra uma pessoa realmente interessada em compreender a real natureza do eu, do ser, de Deus. No máximo, eles querem se tornar um eu diferenciado, um arrancar diferenciado, um arrancar espiritualizado, entendeu? Ele deve realizar diretamente que ele mesmo, o intelecto, esse intelecto, o único instrumento à nossa disposição para conhecimento, e até mesmo conhecimento a nível metafísico, esse mesmo intelecto, ele é capaz de corrigir o seu senso de identidade do corpo perecível mortal para a consciência imortal. Ele tem que realizar isso diretamente. Aí, de novo, a gente tem que compreender. Isso aqui são apontamentos que falam a mesma coisa, compreender a diferença de conhecimento indireto e conhecimento direto. Você quer dizer alguma coisa, Betânia? É relevante ao Oi, tema? professor. Acho que sim, espero que sim. Ontem eu li uma frase, né, que falava assim que conhecer a si mesmo não está no escopo de escolha. É algo que em algum momento, como propósito da vida, isso precisa realizar, nessa vida ou inúmeras outras, né? Dayananda colocou essa frase assim, falando que não está no escopo de escolha, né? No sentido de que uma hora é preciso fazer essa investigação. Ok. É mais ou menos na mesma linha de tudo aquilo que a gente tem visto aqui, né? Nós vimos no último texto do o que dizem os sábios que essa busca espiritual, ela não vem do Ahankara, porque o Ahankara não quer cometer suicídio. É mais ou menos o ser, a consciência, né? Puxando a gente de volta. No início, o Ahankara fica meio assustado, mas chega um momento que ele se rende a essa força que o traz de volta à realidade. Deve realizar diretamente que ele mesmo é a consciência imortal. Verso 19: Deus não pode ser conhecido por nenhum meio externo de conhecimento. Ele só pode ser conhecido, percebido e realizado diretamente sendo o próprio ser do conhecedor, a essência do ser conhecedor, do ser inquiridor, buscador. A mente e o intelecto devem brilhar como o ser autoevidente e não sobre as coisas externas, pois isso desvia a luz de sua própria consciência radiante para o mundo prakriti, e o indivíduo fica perdido no prakriti.
Tá? Então, esse é um verso muito bonito, rico. O Deus não pode ser conhecido por nenhum meio de conhecimento. O Vedanta, o que que é um meio de conhecimento? Então, significa que Deus, ou ser, ou Atma, ou Brahman, não pode ser conhecido pelo meio de conhecimento, metodologia de conhecimento chamada de Vedanta. Sim, não pode ser conhecido. A metodologia não revela o ser. Ela basicamente, ela fundamentalmente, ela revela o não ser. A gente não tem nenhuma base para ter uma compreensão direta do que é o ser, mas a nossa ignorância nos estabelece no anátema, no não ser, que é o nosso corpo, mente, prakriti. Então, os Upanishads vão simplesmente oferecer uma metodologia, um corpo de conhecimento que nos permite desconstruir ou desmontar o senso de identidade, né, no meu corpo, mente e sentidos. Então, todo o meio de conhecimento externo, que compreende também os ensinamentos dos Upanishads e do Vedanta, ele não nos conduzem diretamente ao autoconhecimento e a moksha. Eles nos conduzem, sim, indiretamente. Indiretamente, na medida que eles vão expondo o não ser e o modo qual o ahankara, que ele emerge do não ser, ele simplesmente acredita que seja a realidade absoluta, né? A realidade final. Então, o aspirante deve mergulhar profundamente dentro de si. Deus não pode ser conhecido por nenhum meio externo de conhecimento, ele só pode ser conhecido, percebido, né, realizado diretamente como sendo o próprio ser do investigador conhecedor. Então, ele não pode ser conhecido, realizado, percebido diretamente, porque tudo que possa ser conhecido diretamente vai ser algo no âmbito de Prakriti, como isso ou como aquilo, definido por determinadas características, propriedades e atributos, como Deus, como Brahman, como Atma, Nirguna, ou Nirguna Chita, além dos gunas, ou antes dos gunas. Então, ele jamais pode ser conhecido diretamente, objetivamente, como isso ou aquilo. Ele é a própria natureza do ser, a essência do ser que está buscando essa compreensão. Como é que você vai conhecer isso? As escrituras somente dizem: você não é isso, você não é aquilo, você não é aquilo, você é Brahman. Aí você fala: ok, agora eu já sei tudo, eu sou Brahman. Aí o indivíduo vê que, mas ainda assim, eu me comporto como Jiva. E a transformação que eu esperava não ocorreu. Então, o Vedanta não funciona. Ou o Vedanta é uma mera filosofia, né? Então, essa busca tem que conduzir o indivíduo a uma vivência, uma percepção direta de que eu sou de natureza ser, tudo que existe é o ser, todo o resto, toda a projeção do Prakriti de Maya é uma projeção aparente, né? Eu sou Satchitananda Brahman, a minha essência é a essência de tudo, de Ishvara, de Brahman. Existe somente um Atma, existe somente um ser, não existe mais divisão ser supremo, ser superior ou ser inferior, tá? Existe somente o ser. A gente fala ser supremo para diferenciar do ser jiva, do ser ahankara. Mas, fundamentalmente, o ahankara é uma sobreposição. É simplesmente uma fantasia. É uma sombra, né? E é uma sombra que causa muito sofrimento. Imagine se uma vez algum de nós, quando a gente era criança, existia no nosso tempo, né, a ideia de que cuidado porque de repente a sombra pode te seguir, né? Aí você está andando de noite, tem uma lua, você está andando e você está vendo que aquela sombra está atrás de você o tempo todo. E você vai ficar com medo daquela sombra. Você vai lembrar as historinhas quando você era criança, que a sombra vai te pegar, e você começa a andar mais forte, correr um pouco mais, e a sombra está atrás de você. Então, esse arrancar é uma sombra, ela surge, né, embutida nessa manifestação do jiva individual, e
ela tem que ser vista assim, exatamente por aquilo que ela é, uma mera sombra. Somente então o indivíduo ele se livra do ahamkara e ele reconhece que ele é o ser supremo, não existe nenhuma necessidade de matar o ahamkara, destruir o ahamkara. Você simplesmente tem que ver o ahamkara como uma sombra que não pode causar nenhum mal a ninguém. Mas se você identificar com a sombra, você vai sofrer de quê? De medo, andar de noite, né? Naquele tempo tinha medo porque tinha sombra correndo atrás de mim. Se você acreditar no impostor, nessa sombra, no ahamkara, você vai viver no medo. Ele é o próprio ser, a essência, é o próprio ser conhecedor. A mente e o intelecto devem brilhar como o ser supremo, o ser auto-evidente, é aquele ser que brilha por si mesmo, né? Auto-brilhante, auto-luminoso. Não existe necessidade de nenhuma outra fonte de luz, a fonte de energia. Ele brilha porque a sua natureza é brilhar, iluminar, revelar tudo. E ele revela, ele brilha e ilumina na sobreposição do Prakriti Maya, né, dentro de si. A mente e o intelecto devem brilhar como ser supremo, auto-evidente, auto-luminoso. Ele não deve brilhar para iluminar simplesmente o Prakriti de Maya e ficar preso no Prakriti de Maya. Ele deve brilhar e permanecer com esse brilho, o aham, aham, eu sou, até que naturalmente a questão veja, mas o que é esse sou? A Escritura me deram todas as bases lógicas para negar que eu sou o corpo Prakriti. E agora que eu neguei eu sou o corpo Prakriti, eu permaneço no eu sou, né? Até que esse eu sou, naturalmente, intuitivamente, venha compreender as declarações iniciais dos Upanishads que diz o eu sou é de natureza Satchitananda Brahman. Então, essa mente, o intelecto, ele brilha sempre, mas infelizmente esse brilho da consciência, ele se direciona para o mundo prakriti através dos órgãos dos sentidos e a mente e fica preso no samsara, iluminando, revelando e querendo consumir experiências como meio de se completar. Essa é a tragédia da experiência humana. Ele deve brilhar por si mesmo, auto-evidente, e não sair por aí iluminando as coisas externas, pois isso desvia a luz de sua própria consciência radiante. O indivíduo tem essa consciência, e aquilo jamais não presente é a luz da consciência que permite à mente iluminar o campo. Tudo que os Upanishads pedem e o Guru pede é que você reserve um pouquinho das suas energias, não somente para iluminar o campo das experiências e se mergulhar nessas experiências, mas para você investigar a natureza dessa luz. Não ficar presa naquilo que ela ilumina e revela, mas na luz por si. Você tem que conservar suas energias. Caso contrário, você vai vazar todas as suas energias, vai ser desviada no mundo do Prakriti, vai perder a possibilidade de reconhecer a sua própria luz radiante, aquilo que brilha sempre, produzindo o Aham, que infelizmente é atraído pelo mundo Prakriti. Ele é atraído primeiro pela ideia de que eu sou esse corpo físico, e o mundo físico está ali, o mundo sutil está ali, desenhado para que eu possa ser feliz na medida que eu realizo os meus desejos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste. Om Shwara.